E aí, galera, tudo certo? Vamos continuar finalizando aqui o nosso curso de questões para a Banca Educa sobre o ECA. Simbora. Pessoal, olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai falar, pessoal, sobre a medida de internação. Como eu falei para vocês, a medida de internação é uma medida super excepcional, breve, que vai assim ser utilizada em último caso. O artigo 122, ele diz que a medida de internação só pode ser aplicada quando, primeiro, tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Por exemplo, um ato infracional análogo ao de furto, por exemplo, não encaixaria aqui. Porque o que seria um furto? O furto seria, por exemplo, eu deixei minha caneta em cima da mesa. Aí foi lá um adolescente, pegou essa caneta e levou para ele. Eu nem vi. Ele furtou. Ou seja, nessa conduta não houve violência ou grave ameaça. Diferente de uma conduta análoga de roubo, por exemplo. Aí ele chegou para mim, eu estava com minha caneta, ele chegou para mim e falou, olha, me dá esta caneta, senão eu te mato. Então, nessa conduta empregada pelo adolescente, ele fez uma grave ameaça, né? Então, se utilizar violência ou grave ameaça, aí sim a gente pode aplicar a medida de internação. Inciso 2. Por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Então, ele vem cometer uma infração grave, foi submetido a uma medida. Reiterado essa conduta, ou seja, ele praticou novamente a conduta, uma infração grave, aí sim pode ser submetido à internação. E por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Ou seja, ele foi está submetido à medida de liberdade assistida, semi-liberdade. E aí ele está descumprindo essa medida, ele está descumprindo as regras dessa medida, então ele está injustificadamente descumprindo a regra da medida, então ele pode sim ser submetido à medida de internação. Uma coisa interessante, quando a medida, pessoal, ela for aplicada por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, ou seja, o inciso 3, o ECA fala que essa internação vai durar no máximo, um período de 3 meses. É justamente, pessoal, ou seja, descumpriu a medida, coloca na internação ali durante apenas 3 meses no máximo, para que ele possa entender que aquilo que ele fez é uma coisa que não deveria ter ocorrido, tá? É uma espécie, vamos dizer assim, tecnicamente não, mas na prática acaba sendo uma espécie de punição, certo? É exatamente o que pede a nossa questão número 10. Ela diz, o artigo 122 do ECA, em seu parágrafo único, o prazo de internação por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta não poderá ser superior a 3 meses, é o nosso gabarito, a letra A. Tranquilo? Show de bola, essa foi a questão 10. Gente, um órgão muito bacana de a gente trabalhar é o Conselho Tutelar. Um órgão importantíssimo para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar, pessoal, ali vai dizer, artigo 131, que o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional. Pessoal, o fato de ser não jurisdicional quer dizer que ele não faz parte da estrutura do Poder Judiciário. Por isso que é autônomo, tá? É um órgão que auxilia o Executivo. Ele não faz parte do jurisdicional, do Judiciário. Apesar de, em algum momento, ele prestar algum tipo de auxílio, encaminhar determinadas situações, mas não faz parte, não está dentro. Não é estrutura integrante. Tranquilo? Encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, nos termos definidos da lei. Artigo 132. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, deixa eu subir isso daqui, deixa eu subir minha cara aqui para vocês. Em cada município e em cada região administrativa do DF haverá, no mínimo, um conselho tutelar. Um conselho tutelar. Gente, interessantíssimo aqui, vejam só. Quando ele fala, pessoal, que vai ter um conselho por município, é porque obrigatoriamente todo município tem que ter um conselho tutelar. É um número taxativo, não é máximo nem mínimo, é taxativo, tá? Como órgão integrante da administração pública local, composto de
5 membros, perdão, pessoal, olha só. Acabei dando informação confusa, presta atenção. É no mínimo um conselho tutelar por município, perdão, tá? Não é taxativamente um por município. É no mínimo um município. Um por município. No mínimo, todo município deve ter um conselho. O número taxativo, que eu fiz uma pequena confusão aqui para vocês, é relacionado ao número de membros. Número de membros, tá? 5 membros. Então, taxativamente, preste atenção. Só esclarecer a pequena confusão que eu fiz aqui, olha só. No mínimo, um conselho tutelar por município. O município pode ter 2, 3, 4, 5, 10. Não tem problema. Mas no mínimo, deve ter um. Perfeito. Mas em relacionado aos membros deste conselho, de cada conselho, aí a lei é taxativa. Ela diz que são 5. Em cada conselho tutelar, pessoal, devem ter exatamente 5 conselheiros. A lei chama de membros, mas são conselheiros tutelares, tá? Então, em cada conselho tutelar, devem ter exatamente 5 membros, ou seja, 5 conselheiros. A lei vai dizer que esses 5 membros eles são escolhidos pela comunidade local por meio de votação. Tranquilo? É quando ele fala aqui, ó. Escolhidos pela população local para mandato de 4 anos. Ou seja, o camarada, existe uma eleição do Conselho Tutelar, ele vai se candidatar. Se ele ganhar, o mandato dele é de 4 anos. Professor, ele pode se reeleger, ou seja, ele terminado o fim desses 4 anos, ele pode se candidatar novamente? Pode. E aqui tem um detalhe interessante. Antigamente, pessoal, a lei dizia que era permitida apenas uma recondução. Ou seja, ele tinha um mandato de 4 anos, podia ter mais um de 4 anos. Agora não. Esse termo, no ano de 2019, ele foi excluído da lei. Esse termo uma, ele foi excluído da lei, ou seja, a lei permite recondução. Quantas reconduções forem possíveis, tá? Então, o cara pode se reconduzir, ser reeleito 1, 2, 3 vezes, ele pode passar 50 anos sendo conselheiro tutelar. Se o povo assim quiser continuar reelegendo ele, não tem problema, tranquilo? Então é isso, permitida a recondução por novos processos de escolha. Informações mais importantes do Conselho Tutelar, resumo rápido. O Conselho Tutelar é um órgão administrativo, é um órgão não jurisdicional, ele vai ter no mínimo um por cada cidade, cada Conselho Tutelar terão 5 membros, cada membro vai ter um mandato de 4 anos e é permitida várias reconduções, são permitidas várias reconduções, tranquilo? Show de bola, mais algumas informações importantes aqui sobre o Conselho Tutelar. O artigo 133 diz que, para candidatura a membro do Conselho, serão exigidos os seguintes requisitos. Reconhecida idoneidade moral. Reconhecida idoneidade moral, a pessoa que tem uma reputação ilibada, idoneidade moral, reconhecido pela sociedade. Idade superior a 21, cuidado. As provas aqui, pessoal, elas gostam de colocar que idade superior a 18. Não. Não basta ser maior de idade para ser candidato a conselheiro tutelar, não. Você tem que ser maior de 21 anos, tá? A partir de 21 anos. E residir no município. Tem que residir no município daquele conselho. Se é o conselho tutelar de João Pessoa, tem que residir em João Pessoa. Se é o conselho tutelar de São Paulo, tem que residir em São Paulo. Tranquilo? Artigo 135. O exercício efetivo da função de conselheiro conselho tutelar, constitui e constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, o camarada aqui já é conselheiro. Quando ele vai se candidatar para uma recondução, por exemplo, já pressupõe que ele tem idoneidade moral. Por quê? Porque ele foi conselheiro, ele exerceu aquela função durante aquele período. Então já existe uma idoneidade moral presumida. Tranquilo? Show de bola. Vem cá. Pessoal, questãozinha para a gente treinar sobre o Conselho Tutelar. Questão número 11. A questão número 11 vai dizer: o Conselho de Direito e o Conselho Tutelar são espaços de participação da política e garantidos formalmente por lei. No que se refere especificamente ao Conselho Tutelar, é correto afirmar que: letra A. Cabe à lei municipal dispor sobre remuneração. Beleza. A lei que dispõe sobre a remuneração dos conselheiros.
mas 7 membros que compõem, não. Quem compõe são 5 membros do conselho, então está errada a letra A. Letra B. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e vai assegurar prisão especial, gente? Não, pelo amor de Deus, né? Prisão especial, aí tem que ter um curso superior, né? No caso, não necessariamente conselho tutelar. Na verdade, é melhor não ser preso, tá, pessoal? Não vá pensando em curso superior. Não seja preso, que aí não há necessidade de prisão especial. Letra C. Em cada município deve haver, no mínimo, um conselheiro... Não, na verdade é um conselho tutelar. No mínimo um conselho com 5 membros, ok. Escolhido pela comunidade para mandato de 4 anos, certo? Permitido uma recondução? Não. São permitidas reconduções, não necessariamente um. Então, são esses 2 erros aí na letra C. Deixa eu levantar aqui minha cara para vocês enxergarem a letra D. Para a execução de suas medidas, o Conselho pode requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Essa, gente, é justamente uma das competências, uma das atribuições do Conselho Tutelar. Tá? Isso aqui vai estar lá no artigo 133... Não, 133 começa a falar de Conselho Tutelar. A partir do 133, você consegue enxergar essas atribuições. Tá? A partir do 133, você conseguirá enxergar as atribuições do Conselho e uma delas é requisitar os serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Então a letra D é o nosso gabarito da questão 11. E na letra E, trata-se de um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, certinho, cujos membros devem residir no município, beleza, em que se localiza, e terem idade superior a 18 anos. Opa, 18 anos não, a gente sabe que no mínimo deve ser 21. Por isso a letra E está errada. Tranquilo, pessoal? Então isso foi o que a gente falou um pouquinho aqui sobre Conselho Tutelar, para você dar uma revisada. Continuando aqui, falar um pouquinho sobre... Deixa eu voltar aqui. Sobre crimes e infrações administrativas. Pessoal, o ECA ele fala sobre alguns crimes no final e sobre algumas infrações. Logicamente, crimes e infrações para aqueles que violam o direito da criança e do adolescente. Então existe a previsão aqui para algumas condutas dessa natureza, beleza? Então, olha só, quando ele fala, no artigo 245, eu trouxe apenas um exemplo. Existem várias outras, mas um exemplo de infração. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente. Então, gente, são todos os casos aqui em que profissionais que atuam diariamente, né, com criança e adolescente, médico, professor, responsável do estabelecimento da educação, enfim, profissional da saúde e da educação, se eles tiverem algum tipo de conhecimento de maus tratos à criança ou adolescente e não comunicar ao Conselho Tutelar, por exemplo, que é uma das autoridades competentes, eles estão sujeitos à infração administrativa. A penalidade é uma multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência, tá? Então aqui é uma infração administrativa àqueles profissionais da saúde e educação que não comunicarem à autoridade competente casos de maus tratos à criança e ao adolescente. Preste atenção nessa questão número 12. A questão vai dizer, deixa eu colocar aqui, deixa eu me posicionar para não te atrapalhar, acho que assim já vai dar certo. Aqui em cima, pronto, aqui em cima é melhor. O Estatuto da Criança e do Adolescente considera infração administrativa os casos em que o médico, professor responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental deixar de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos ou negligência contra a criança ou adolescente. Detalhe aqui, pessoal. Pode até ser uma apenas suspeita de maus tratos, já tem que comunicar. Exemplo, você chega lá, tem uma criança ou adolescente com um hematoma, você já suspeita que ela sofre maus tratos. Então, nesse caso, você já tem o dever de comunicar. Aí a questão diz, a norma que obriga a comunicação busca prevenir danos maiores à vítima e à segurança pública. Tal procedimento deve ser discutido com a equipe e revestido das cautelas necessárias de modo a não garantir. Gente, é uma questão bem até um pouco subjetiva, não é exatamente o que está na letra da lei.
a gente vai responder com um pouco de raciocínio lógico mesmo, um pouquinho de lógica jurídica, tá? O que ele fala aqui, olha, o procedimento ele vai ser discutido com a equipe e revestido com as cautelas necessárias de modo a não garantir. Ou seja, vão ser adotadas cautelas para não acontecer o quê? Então, nas alternativas, eu devo procurar aquilo que é uma coisa negativa, uma coisa ruim, tá? Então, vamos lá. Certeza de que o fato é realmente uma violação de direito? Não, isso aqui é uma cautela, né? Olha, eu vou primeiro, antes de eu comunicar à autoridade competente, eu vou ter certeza que realmente isso é uma violação a direito. Cautela, beleza. Proteção máxima do adolescente? Tranquilo, uma coisa boa, deve ser garantido sim. Estabelecimento de um vínculo de desconfiança entre a equipe e a vítima? Opa, desconfiança, gente, e aí? Desconfiança deve ser garantido? Não. Deve ter um vínculo de confiança entre a equipe profissional da educação da saúde e a vítima. Então, quando ele fala desconfiança, é o gabarito, porque a questão fala, olha, devem ser adotadas cautelas necessárias de modo a não garantir um estabelecimento de vínculo de desconfiança entre a equipe e a vítima. Show de bola. Adota a cautela para que a vítima confie na equipe, tá? Para que não haja desconfiança. Então, a letra C é o nosso gabarito. Absoluta segurança para o usuário revelar aos profissionais aspectos íntimos de sua vida. Segurança tem que ter, né? Para que o usuário, a vítima, ele possa se abrir para aqueles profissionais. Acolhimento, prevenção e tratamento dos envolvidos. Ok, é coisa boa, né? Deve acontecer esse acolhimento, essa prevenção, esse tratamento. Tranquilo, pessoal? Gente, eu queria saber de vocês. E aí? O que é que vocês acharam desse nosso curso? A gente chegou ao fim, tá? Finalizamos o nosso curso de questões ECA para a Banca Educa. Queria ter um feedback de vocês, se vocês conseguiram entender todos esses detalhes, se vocês conseguiram entender todas essas características da Banca Educa, esses detalhes, esses pontos mais importantes cobrados pela banca. E para mim foi um prazer, uma satisfação enorme trazer um pouco de conteúdo para você. Desejo que você continue no foco, continue na preparação, que o concurso está chegando. Desejo também, peço um pedido especial para que você possa se inscrever no canal, para que você possa continuar acompanhando nossas dicas, nossas aulas, que sempre estarão sendo postadas nesse meio, nesse canal. Beleza, gente? Então, um abraço do professor Bruno Lira, sucesso na tua vida, sucesso na sua preparação, conta comigo sempre. Deixo aqui, gente, em disponibilidade para você, eu deixo a nossa rede social, a minha rede social especificamente. O do Seleto você já deve seguir, já deve conhecer, @seletoconcursos com 2T, tá? Vai ser @seleto concursos. Lá você acompanha todas as dicas sobre concursos públicos, todos os nossos cursos, informações, notícias de concurso. E aqui eu te convido para a minha rede social, Prof. Bruno Lira. Lá você vai encontrar várias dicas sobre direito, várias dicas importantes sobre ECA, tem muita coisa de direito administrativo bacana também, disciplina a qual eu leciono há algum tempo. Você vai encontrar, pessoal, nos destaques aqui, ó, muita coisa bacana nos destaques. Nas publicações do feed também tem muitas coisas interessantes. Enfim, é um perfil que ele está principalmente voltado para te ajudar nessa reta final de preparação, nesse início de preparação, enfim, na tua jornada para alcançar o cargo público. Tranquilo? Pessoal, grande abraço, conta comigo, estaremos juntos. Até mais!